irmãos, muito boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui de volta, aqui entrelaçando os nossos corações, como disse o nosso amigo na prece muito linda, entrelaçando as nossas almas de irmãos, né? E viemos então aqui esta noite para fazer uma meditação, uma reflexão sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. A nossa abordagem essa noite vai ser sobre uma parte do Sermão da Montanha, que está nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Mas devido ao tempo que nós temos para falar, nós vamos nos ater somente ao capítulo 5, que são as bem-aventuranças. E nós vamos fazer a nossa abordagem essa noite nas bases da codificação de Allan Kardec. Nós vamos fazer a nossa abordagem lembrando que Jesus, quando deixou-nos os seus ensinamentos, quando encarna no planeta para trazer a lei do amor, para nos ensinar, ele naturalmente não falava para personalidades humanas, homens e mulheres, mas falava para espíritos imortais. Espíritos imortais que vivem dentro de cada um de nós, aqueles que vão viver para sempre. Por isso as suas palavras vão valer para sempre, são palavras de vida eterna, como diz o nosso benfeitor Emmanuel. E por que dizemos isso? Dizemos isso porque o Sermão da Montanha, desde que foi proferido pelo Mestre na cidade de Cafarnaum, há 2000 anos, ele foi proferido no final de tarde, próximo ao mar da Galileia, como nos informa o Espírito Humberto de Campos no livro Boa Nova. E desde essa imemorável data até hoje, ele tem recebido inúmeros comentários, alguns dos quais dos mais extravagantes. Dizem alguns que o Sermão da Montanha é um amontoado de utopias, ideais impossíveis de serem alcançados. Afirmam outros que, na verdade, trata-se de um conjunto de verdades, mas não para hoje, mas para o final dos tempos. Mas nós aprendemos com a doutrina espírita, principalmente com o Evangelho segundo o Espiritismo, onde a equipe espiritual, em dois mundos, encarnados e desencarnados, sob a égide do Espírito de Verdade, comenta as passagens evangélicas. Então, nós vamos, baseados nisso, entender que o Sermão da Montanha, assim como outros ensinamentos de Jesus, é um conjunto de instruções para o espírito imortal na sua jornada evolutiva, na sua caminhada evolutiva. E eu vou pedir licença aos meus irmãos, eu trouxe um evangelho que foi editado pela SEI, que é tradução do nosso professor Haroldo Dutra Dias. Foi editado em 2010, ele traduziu o evangelho do grego do primeiro século, em 2010. E aqui, na verdade, só estão os 4 evangelhos, Atos dos Apóstolos. Ele não traz o Novo Testamento completo. E o Haroldo prometeu que este ano iria fazer uma nova edição, aí colocando então as cartas de Paulo, as cartas de Pedro e o Apocalipse de João. Mas eu quero ler então esse início do Sermão da Montanha, das Bem-aventuranças, que estão no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Vendo Jesus a multidão, subiu ao monte. Após assentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e ele, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados.
Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Essas são, meus irmãos, as 8 bem-aventuranças. E depois que Jesus proclama as bem-aventuranças, na continuidade do capítulo 5, do capítulo 6 e do capítulo 7, ele vai abrindo, vai explicando o que ele quis dizer nessa síntese. E eu me lembro das palavras de Mahatma Gandhi, que ao seu tempo, quando recebeu de Leon Tolstói, seu amigo, uma cópia do Sermão da Montanha, se pronunciou dizendo assim: se todos os livros sacros da humanidade tivessem se perdido e sobrasse só o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Então, para que vocês vejam a importância desse capítulo do Evangelho. Aqui está o cerne de toda a mensagem de amor que Jesus veio trazer. Então nós vamos começar falando sobre a primeira bem-aventurança. Diz Jesus assim: bem-aventurados os pobres em espírito. Naturalmente que ele falava numa língua completamente diferente da nossa. Uma língua hebraica, né? Há 2000 anos atrás. Falava em hebraico e em aramaico. E é uma língua então oriental, que tem as suas figuras de linguagem, que é uma língua bastante diferente da nossa, que é uma língua que tem muitas figuras concretas. Eles usam muitas figuras concretas para expressar realidades transcendentes. Muitas pessoas, diz Haroldo Dutra Dias, que se aproximam desse versículo e ficam tentando encontrar os pobres em espírito segundo o corpo, segundo os critérios de alguém que está encarnado. Assim, se eu tenho um patrimônio X, eu sou pobre. E se eu tenho um patrimônio X mais um, eu sou rico. Mas, naturalmente, nós sabemos que Jesus não falava para personalidades humanas, como nós dissemos no início. Então, pobre em espírito, nós podemos depreender que é muito diferente daquilo que nós, a princípio, podemos imaginar. Porque pobreza, riqueza, necessidade ou abastança são posições transitórias do espírito imortal na sua jornada evolutiva. São posições que todos nós teremos que passar. Porque todos nós temos lições importantíssimas e imprescindíveis para obter em cada uma dessas posições. Então, claro que Jesus não falava dos pobres no sentido material. Então podemos depreender das suas palavras que pobre em espírito é aquele que percebeu, que despertou e que percebeu a sua carência, a sua falta de recursos. E Jesus, mais adiante, ele vai contar a parábola do filho pródigo. Vocês se lembram da parábola do filho pródigo? Quando o filho pródigo, depois de desperdiçar todos os bens que havia herdado do pai, ele desce ao máximo da sua infelicidade e ele então tem um insight, um despertar. E ele então diz: em casa de meu pai há muita abundância, todos têm pão, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei diante do céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Então é nesse instante que ele percebe a sua pobreza, a sua indigência, a sua falta de recursos, porque ele havia desperdiçado todos os bens que herdaram do pai. Mais uma vez Jesus explicando o termo pobre em espírito. Nós vamos perceber que todo o espírito, na medida em que ele vai evoluindo, ele vai cada vez mais se tornando humilde, porque pobre em espírito, segundo
nos relata Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, significa isso, humilde. Mas muitas pessoas se enganam quando vê essa palavra humilde, porque pensam que é falta de recursos materiais. Então eu posso estar diante de uma criatura que nesta encarnação não veio com grandes recursos materiais e que esteja trajada de maneira simples, com roupas assim meio surradas, com calçado meio surrado, e imaginar que aquele é uma pessoa humilde. Mas podemos estar diante de um grande orgulhoso, de uma pessoa extremamente cristalizada, enquanto que outros, mais abastados, são profundamente humildes, profundamente desapegados. Então, pobre em espírito não tem nada a ver com posse, com riqueza material, mas com valores espirituais. Falta de valores espirituais. Pobre em espírito é aquele que reconhece a sua pequenez diante do Criador. Ele sabe que de si mesmo não pode nada, que não é dono de nada, mas que obedecendo às leis divinas, que cumprindo a vontade de Deus, ele pode tudo, porque é herdeiro de tudo, filho de Deus, que somos todos nós. Então, pobre em espírito, na medida que o espírito vai evoluindo, mais e mais ele vai se tornando humilde, porque mais e mais ele vai compreendendo a sua pequenez diante do todo, diante do Pai Criador de todas as coisas. Isso nós notamos muito nos grandes espíritos. Uma marca do grande espírito é pobre em espírito, é humildade. Mas há mais coisas sobre o pobre de espírito. O pobre de espírito, ele não junta. Eu não estou falando de coisas materiais, mas de coisas espirituais. O pobre de espírito, ele não... Porque nós temos uma mania, que é uma mania humana, de reter as coisas. Nós retemos as afeições, nós retemos as pessoas, nós queremos possuir as criaturas, nós queremos que todos leiam de acordo com a nossa carteira. E o pobre de espírito não tem nada disso. O pobre de espírito sabe que toda criatura que se aproxima dele tem uma lição a lhe oferecer. E por isso ele não se acha nem o centro, nem o dono da verdade. E ele sabe que toda criatura humana tem algo que pode lhe oferecer. Para nós terminarmos esta primeira bem-aventurança, eu vou contar uma história do povo judeu, do Rabi Meir. O Rabi Meir, ali por volta dos seus 70 anos, ele já havia formado grande número de discípulos. Era um sábio na sua época e muito admirado no povo judeu. E o Rabi Meir sempre ensinava para os seus discípulos o seguinte: nada que temos nos pertence, tudo pertence a Deus. Portanto, aprendam a usufruir e não a reter. Isso aqui é o pobre de espírito. E ele dizia, repetia isso muitas e muitas vezes. Ele tinha também 2 filhos, por volta ali dos seus 22, 23 anos. E um dia, ele, ausente de casa, os seus 2 filhos vieram a desencarnar no mesmo dia. A esposa, vendo os 2 filhos mortos, preparou os corpos para o enterro e colocou num dos cômodos da casa e esperou pelo marido. Quando o marido chegou, ela não contou imediatamente para ele o que havia ocorrido. Ela simplesmente lhe perguntou: meu amor, se alguém me empresta algo, eu devo devolver? Ele estranhou a pergunta. Que isso, mulher? Você está ficando louca? Eu sempre ensinei isso. Sempre ensinei isso. Você sabe que é da lei que se alguém nos empresta algo, nós temos obrigação, dever de devolver. É da lei e nós temos que devolver. Ela diz: pois é, meu bem,
Deus nos deu 2 filhos, lindos, maravilhosos, inteligentes, que têm sido sempre a nossa alegria. Mas hoje, ele pediu de volta. Ele pediu de volta. E o que o Rabi Meir podia dizer? Ele fez a pergunta: se alguém me empresta, ela fez a pergunta, né? Se alguém me empresta, eu devo devolver? E ele foi peremptório. Sim, é da lei que nós temos que devolver. Então, meus irmãos, nada que nós temos nos pertence. Tudo é do nosso Pai. Nós somos só usufrutuários, fiéis depositários. Não é? E vamos ter que devolver todas essas coisas. Tudo que nós recebemos do nosso Pai, que é esse Pai benevolente, sábio, justo, amoroso, bom, é os recursos necessários que nós precisamos para experienciar, aprender e evoluir. Nos tornarmos aos seus olhos melhores do que quando Ele nos criou. Essa é a alegria do nosso Pai. Que nós nos desenvolvamos. Que nós, pelos nossos próprios esforços, criemos aquelas 2 asas que vão nos levar cada vez mais alto, rumo aos seus braços amorosos, as asas do amor e da sabedoria. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, disse Jesus. E bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Aqui nós temos 2 bem-aventuranças que se ligam uma à outra, mas que são muito diferentes. Muito diferentes. Diz Haroldo Dutra Dias assim: quando Jesus foi preso injustamente, foi acusado injustamente, foi supliciado injustamente, ele se fez manso, pacífico, porque não esboçou nenhuma reação de violência. Repreendeu inclusive o apóstolo que sacara da espada e cortara a orelha do centurião, repreendendo a Pedro. Pedro embainha com espada. Então, nesse momento, ele se fez manso, pacífico. Mas, quando ele estava na cruz, momentos antes do seu desencarne, ele olha para os seus algozes e diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Nesse momento, então, ele assume a posição de pacificador. Manso ou pacífico, quando dizemos isso, mansos ou pacíficos são aqueles que vão herdar a terra, porque a terra regenerada de amanhã será um mundo de espíritos mansos, pacíficos. Mas quando a gente diz assim, muita gente se equivoca, porque pensa que manso ou pacífico seja inerte. Não é isso. Lá em Minas Gerais, diz Haroldo Dutra Dias, que eles chamam de pamonha. Em São Paulo é banana. Aqui é aquele sujeito descansar demais, sabe? Sossegar demais. Não é isso. Pacífico não é isso. Pacífico é o amigo da paz. É aquele que, se não pode contribuir para a paz do ambiente, prefere ficar calado. Que quando encontra alguém em desequilíbrio, procura acalmar. Fica calmo. Fica tranquilo. Calma. Esse é o amigo da paz. O pacificador já é um grau muito maior. O pacificador não é apenas o amigo da paz, mas o pacificador é o promotor da paz. Quando todo mundo perdeu o equilíbrio e a razão, a espiritualidade superior convoca o pacificador, que vem quando tem incêndio. E ele vem para restabelecer, promover a paz, mesmo que à custa do seu próprio sacrifício. Esse é o pacificador. Tem um caso muito interessante de um guru indiano, que era um homem
pacífico e pacificador. E ele era muito estimado e muita gente vinha lá para se aconselhar com ele. E certo dia um casal que estava brigando foi procurá-lo, queriam ouvi-lo. E ele disse, está bem, mas que entre um de cada vez. E ele estava acompanhado de um discípulo. Então entrou primeiro a mulher. E a mulher disse assim, ah, senhor, meu marido é isso, meu marido é aquilo, meu marido é aquele outro, e fez aquela longa ladainha de reclamações. Quando ela já estava exausta de tanto reclamar, ela perguntou ao guru, o senhor não acha que eu tenho razão? Ele disse assim, sim, minha filha, você tem toda a razão. Você tem muita razão, você está coberta de razão. Ah, e ela saiu satisfeita, sorrindo. Aí ele pediu que entrasse o marido. E o marido chegou e disse, ah, senhor, a minha mulher é problemática, dá um trabalho danado. Eu já não aguento mais, porque isso, porque aquilo, porque aquele outro, e fez aquele rol de reclamações. Quando ele já estava cansado também de tanto dissertar, ele perguntou ao guru, o senhor não acha que eu tenho razão? E o guru disse assim, sim, meu filho, você está coberto de razão, você tem toda a razão, está cheio de razão. Ah, ele ficou feliz, saiu feliz. Nisso vira-se o aprendiz, que estava com o mestre e diz, mestre, espera aí, chegou uma aqui e disse um monte de coisas. Chegou outro e disse completamente o contrário. O senhor deu razão para os dois? Isso é um absurdo. Não, o senhor está sendo incoerente. Falou, meu filho, você está coberto de razão. E a gente conta esses casinhos, e aí vem a lembrança daquele caso que foi enfrentado, um caso real, de Francisco Cândido Xavier. Chico Xavier estava um dia aplicando o passe, e longa era a fila. De repente, naquele salão imenso, entra uma mulher descontrolada, destrambelhada, fura a fila, chega na frente do Chico e diz assim, seu canalha, tem 2 dias que eu estou procurando você para me dar um passe. Você entra naquela sala agora e me dá um passe, e deu um tapa na cara do Chico. Quem estava ali em volta caiu das pernas. Ficou totalmente, todo mundo de boca aberta, sem saber o que fazer. E o Chico também ficou desnorteado, atônito, quando ele olha do lado e vê Emmanuel do lado dele. E Emmanuel disse assim, calmamente para ele, vai lá, meu filho, aplica o passe nela. Ela disse, mas Emmanuel, eu não posso, eu não consigo, eu estou desnorteado, eu estou descontrolado, você não acha que eu tenho razão? Ele falou, sim, meu filho, você tem razão, mas ela tem a necessidade, então vai lá e aplica o passe nela. Percebe? Ela tem a necessidade. Porque a maioria dos nossos conflitos, meus irmãos, é para estabelecer quem está com a razão. Vocês já repararam isso? Se estabelecem verdadeiras guerras de opinião, às vezes com ataques até físicos, somente para se estabelecer quem está com a razão. E depois que a gente estabelece quem está com a razão, a gente olha para o quadro e está tudo destruído. Então a pergunta que a gente faz é a seguinte, valeu a pena? Não era preferível ficar na incerteza, sem saber quem tem razão? Pelo menos não tinha destruído nada. Não? Pela nossa volúpia de provar quem está com a razão, nós estamos nos machucando, nos destruindo e destruindo pessoas, instituições e obras. E toda vez que eu penso nessas duas bem-aventuranças, bem-aventurados os mansos e bem-aventurados os pacíficos, eu fico me lembrando, como me lembrava também Haroldo Dutra Dias outro dia, das guerras santas feitas em nome de Jesus. E fico vendo as guerras de opinião dentro das casas espíritas, dentro do movimento espírita. Isso significa que nós temos esquecido as duas bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus não diz nem que eles vão herdar a terra, os pacificadores. Eles vão herdar o universo inteiro. São os filhos de Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão
saciados. Todos dizemos que temos fome e sede de justiça, mas desde que nós sejamos beneficiados. É muito difícil a gente ver alguém que diz que quer fazer isso, porque a gente vê muito discurso sobre a justiça, sobre o que é certo e o que é errado, mas desde que nós sejamos beneficiados. Veja bem, é muito raro alguém dizer, não, nesse caso eu não tenho razão, então eu vou abrir mão, eu vou recuar, porque eu não tenho direito. Isso é muito, muito raro. É muito difícil, diz Haroldo Dutra Dias, definir justiça, mas nós todos sentimos o que é justiça, porque diante de uma injustiça, todo mundo se levanta. Todo mundo se levanta. Então, justiça é algo que tem a ver com equilíbrio. Os pratos da balança têm que estar nivelados, senão não há justiça. Aquele que tem fome e sede de justiça é aquele que está sempre se perguntando assim. É aquele que percebeu primeiro que só pode haver felicidade quando estiver bom para todo mundo. Então ele chega em casa e ele se pergunta assim: a forma como eu estou vivendo, está bom só para mim ou está bom para minha família? Ele vai ao centro espírita e pergunta assim para ele mesmo: a forma como eu estou me comportando aqui na casa espírita, está bom só para mim ou está bom para todo mundo que trabalha aqui? Percebe? Então quem tem fome e sede de justiça é esse que sabe que só pode haver felicidade quando estiver bom para todo mundo. Ou seja, fazer aos outros aquilo que gostaria de receber nas mesmas circunstâncias. Esse é quem tem fome e sede de justiça. E Jesus diz mais, diz assim: e eles serão saciados. Existe uma dinâmica na evolução espiritual. Quanto mais você se dedica ao semelhante, quanto mais você se doa ao próximo, mais a espiritualidade superior se aproxima de você e ajuda você. É da lei, é natural isso, não é verdade? Porque quanto mais você se dedica, quando você se dedica ao bem-estar do próximo, você se transforma num instrumento de Deus na Terra. E Deus cuida muito bem dos seus instrumentos. E os espíritos superiores, então, estão sempre protegendo aqueles que mais estão trabalhando, que mais estão contribuindo. É natural, é da lei. Por isso eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão ou receberão misericórdia. A misericórdia, diz Haroldo Dutra Dias, meus irmãos, é um oceano e é infinito. A misericórdia é um atributo do Criador. Mas cada um somente retira desse oceano da misericórdia infinita a parcela correspondente à sua própria misericórdia. Então, se você tem pouca misericórdia, você retira só um pouquinho. Se você é muito misericordioso, você tira um tantão maior. Se a sua misericórdia é aquela que cabe numa tampinha de refrigerante, então você vai para esse mar de misericórdia e retira só aquela tampinha de refrigerante. Se você tem misericórdia que cabe num galão de 5 litros, você retira 5 litros. Tem gente que chega com um caminhão-pipa. Francisco Cândido Xavier chegava com uma frota de caminhão-pipa e enchia de misericórdia. É nós que determinamos o tamanho do vasilhão, na medida em que nós doamos de nossa misericórdia. Misericórdia é sentir a situação do outro, não é pensar a situação do outro. E Jesus, na parábola do bom samaritano, vai explicar isso quando ele dá aquela parábola e ele coloca o samaritano como o bom moço da história. E vocês se lembram bem que na história o samaritano chega então aos pés do homem caído. Ele ia de viagem, tinha compromissos, tinha gente esperando, tinha coisas a realizar, mas ele vê o homem caído
e ele enche-se de íntima compaixão. Não é assim que diz o texto da parábola? Enche-se de íntima compaixão. Ele sente a situação do outro, ele não pensa na situação do outro. Ele se coloca na situação do outro, como se ele fosse o outro. E aí então ele resolve ajudar. Ele desce do cavalo, pensa as feridas, coloca azeite, vinho reconfortante, coloca ele sobre a montaria, leva a uma hospedaria, cuida dele, e ao sair, dá 2 moedas ao estalaja dele e diz: cuida dele, e tudo quanto mais gastares, eu te reembolso quando voltar. Esse é um misericordioso que Jesus fala. É sentir o outro, colocar-se no lugar do outro. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Deus não é enxergado pelos olhos físicos. E eu me recordo, o Haroldo também comentava isso aí na palestra dele, uma das palestras dele, o seguinte: vocês se lembram quando o pessoal relatou a chegada do homem à Lua? Que aquele primeiro astronauta americano, Neil Armstrong, depois que voltou da missão, ele dá uma entrevista, e nessa entrevista ele fala uma frase de efeito, dizendo assim: estive na Lua, contemplei as estrelas e não vi Deus por lá. Não vi Deus por lá. E nosso professor Haroldo Dutra diz assim: nem ia ver. Ele já partiu daqui iludido. Não precisava nem ter viajado tanto. Porque Deus não pode ser enxergado pelos olhos físicos. E tem mais uma coisa: e também não pode ser enxergado pela razão, pelo intelecto, porque o absoluto não cabe no limitado. Não é possível colocar o oceano nesse copo d'água. Então, nós não poderemos ver Deus nem com os olhos físicos, nem com a razão, com o intelecto. Há uma única maneira de ver Deus, que é com o coração. E aí nós nos lembramos da pergunta 170 de O Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta em que se torna o Espírito na sua última encarnação. E os Espíritos respondem: Espírito puro. E se nós fôssemos colocar na linguagem do Evangelho, Espírito limpo de coração. Porque o seu coração está limpo, está puro, ele reflete Deus. Muitas pessoas se aproximavam de Madre Teresa de Calcutá, de Mahatma Gandhi, de Francisco de Assis, de Francisco Cândido Xavier, e todas elas relatavam o seguinte: é como se a gente sentisse a presença de Deus estando com essas criaturas. Porque, segundo o evangelista João, Deus é amor. E amor só se vê com o coração. O dia que purificarmos o nosso coração, meus irmãos, o dia que limparmos o nosso coração, Deus brilhará através de nós. Nós nos tornaremos aquilo que Jesus já é, ou seja, médiuns de Deus. Médiuns de Deus. Instrumentos perfeitos da sua vontade, do seu amor, da sua vontade. Meus irmãos, era essa a abordagem que eu queria fazer, e o horário já está meio avançado, mas eu vou pedir aos meus irmãos licença para encerrar com um poema que resume a nossa fala desta noite. Esse poema eu encontrei nos meus estudos no livro Poetas Redivivos, psicografia de Francisco Cândido Xavier e autoria espiritual de Casimiro Cunha, um poeta que eu gosto bastante, um poeta fluminense, e que fala uma linguagem muito simples. E o poema chama-se Regra de Paz. Se queres felicidade, apoio, harmonia e luz, atende às indicações de nosso Senhor Jesus. Começa o dia pensando no que o dever determina e roga em prece o roteiro da providência divina. Ergue-te cedo e se falas, fala a palavra do bem, auxilia quem te ouça, não penses mal de ninguém.
Se existe algum desarranjo em teu distrito de ação, conserta sem reclamar, não te lamentes em vão. Trabalha o quanto puderes, que trabalho é vida em suma. O tempo é igual para todos, não para de forma alguma. Se alguém te ofende, perdoa. Quem de nós não pode errar? Não há quem colha perdão, se não sabe perdoar. Trilhando a estrada sombria, de prova, rixa, pesar, acende a luz da concórdia e ajuda sem perguntar. Problemas, dificuldades, aprendamos dia a dia que a bondade tudo entende, quem serve não se transvê. Onde a tristeza se espalha e a vida se ilude ou cansa, sê caridade, consolo, serenidade e esperança. E chegando cada noite, por sobre os caminhos teus, dormirás tranquilamente na bênção do amor de Deus. Muito obrigado, boa noite a todos.